dar início ao segundo painel destes debates sobre a jurisprudência da crise em tempo de viragem. O tema deste painel é o impacto político da jurisprudência da crise em tempo de viragem. Os oradores são suficientemente conhecidos, o Dr. Jaime Gama e o Dr. Rui Rio. O modo como se vai desenrolar esta sessão é exatamente igual, a não ser, ou seja, cada orador terá uma intervenção de cerca de 20 minutos, e quando faltarem 5 minutos eu darei o sinal, e depois chegar-se ao debate. Vai haver apenas uma alteração, é que durante o tempo em que eu estiver aqui deve chegar o meu colega Ricardo Costa, que era quem devia estar a moderar esta sessão, e portanto quando ele chegar ele vem para aqui e eu retirar-me. Muito obrigado a todos, Dr. Jaime Gama. Agradecia muito o convite que foi feito para participar neste debate e queria cumprimentar em especial os seus promotores e também o meu parceiro na mesa e o moderador, e compreendo que o debate desta natureza suscite atenção, atendendo à situação do país, que é de todos conhecida, com endividamento que representa cargas e percentagens muito grandes, muito elevadas em relação ao produto, cerca de 130% a dívida do governo, 210% a dívida das famílias e cerca de 380% o endividamento das empresas não financeiras, aliando a isto um crescimento reduzido da economia, perante o que se suscitou o programa de resgate, os seus mecanismos de assistência financeira e também os mecanismos sempre ao alcance dos procedimentos por déficit excessivo no âmbito da União Monetária. Como a oposição, o governo reagem a estes fatores e como os eleitores se posicionam nesse jogo é algo que não caberá aqui analisar, mas os riscos são conhecidos. E o tema do debate é analisar as implicações, no meu caso, políticas. Ou seja, será que a jurisprudência, em especial a jurisprudência constitucional, contribuiu para resolver estes dados da crise? Será que contribui para os resolver? Será que a manter-se como orientação contribuirá no futuro para os resolver? Ou, pelo contrário, penso que este ponto de situação estaremos perante uma disfunção do sistema político e perante um caso de autismo institucional. Sublinham, ou por vezes querem sublinhar alguns. As medidas necessárias para enfrentar esta situação levaram, do meu ponto de vista, a dois tipos de atitudes. Uma atitude do Governo e uma atitude do Tribunal Constitucional, que tem a ver com as culturas políticas, com as orientações, as escolhas, as opções subjacentes a cada um desses órgãos constitucionais. Tanto quanto me parece circunscrever a posição do Governo, ela baseou-se basicamente neste tipo de opção. Não punir nem castigar muito o setor privado, quer as empresas, quer os trabalhadores do setor privado, e concentrar, tendo por base a circunstância do peso dos salários da função pública no conjunto das administrações públicas, fazer incidir o reequilíbrio orçamental pesadamente nesse sector. Há aqui, obviamente, por vezes uma filosofia que aponta um pouco para a desnecessidade do Estado, para a pouca valorização do que são as funções públicas, até numa ótica quase um pouco anárquica em relação ao que seria o funcionamento ideal da sociedade. E
aqui, com a concentração das punições fiscais e outras nos pensionistas do sector público, nos vencimentos, nas pensões, nos subsídios ou outro tipo de regalias deste sector. Portanto, fazendo aqui, digamos, incidir a regulação das questões financeiras numa redução do peso da despesa pública, não por via de reduções ou cortes na despesa pública, mas por via, digamos, de diminuições dos montantes salariais. Aqui acho que o Governo também foi um pouco orientado nesta ótica. É mais difícil reformar por cortes e por extinções de serviços, é mais fácil, digamos, resolver reduzindo os pagamentos salariais e, sobretudo, também por razões de, digamos, sensibilidade social, fazendo incidir essa carga nos vencimentos mais elevados do que nos vencimentos mais pequenos. Parece-me que foi um pouco esta a matriz da solução. O Tribunal Constitucional, que manifestamente tem na maioria dos seus elementos uma outra cultura política, veio fazer prevalecer uma leitura própria do princípio da igualdade e da repartição dos encargos públicos, a proteção da confiança, a proporcionalidade. E veio definir uma doutrina sobre a não afetação dos direitos adquiridos e a não de redução de remunerações aos que auferem por verbas públicas, não a redução de forma definitiva, quando muito admitindo exceções. Claro que aqui o princípio da igualdade é invocado, digamos, num só sentido, não nos dois sentidos. É invocado do público para o privado, porque é o público que está a ser punido, mas não é invocado para analisar o público a partir do privado quanto, digamos, aos seus privilégios e às suas regalias suplementares e aos seus regimes estatutários. Isto aconteceu por pressão da conjuntura? É possível. Aconteceu por expressão de algum corporativismo? É possível. Por desconhecimento do que é a globalidade do Estado, por desinteresse pelas condicionantes orçamentais que informam a vida do Estado, por falta de informação sobre o funcionamento da União Monetária, por indiferença em relação à realidade do endividamento do Estado. É o que está, digamos, sob interrogação. Na verdade, deve reconhecer-se que o Tribunal Constitucional também é, neste contexto, na minha opinião, empurrado para a passagem de uma atitude de reserva para uma atitude de maior ativismo judicial por terceiros. Ou seja, esse passo não é um passo que se lhe possa assacar por completo. Deu-se conta? Não sabemos. Isso agradou-lhe? Não sabemos. É sempre confortável também agir, digamos, com o vento ao sabor da popularidade e não com o vento adverso. Mas, na verdade, nós em Portugal temos um sistema político que faz desencadear imensa pressão sobre o Tribunal Constitucional. E não é só o Tribunal Constitucional que é, digamos, a raiz, a origem, o autor principal desses procedimentos. Temos que compreender um mecanismo no seu conjunto. Porque quando há governo à direita, imediatamente se estabelece no Parlamento uma competição entre o Bloco de Esquerda e o PCP sobre a fiscalização de constitucionalidade em relação aos diplomas. Essa tensão, digamos, contamina o PS nos seus blocos de poder, o bloco de oposição minoritário, as suas personalidades envolventes. Não havendo acordo entre o PS e o Governo
e aparecendo no espaço público também a proliferação dos constitucionalistas políticos, nestes casos, a amplificar todo este debate, toda esta avalanche se vai repercutir sobre o Presidente da República. E o Presidente da República, que tem no nosso sistema constitucional o recorte constitucional que tem para as suas funções e acaba por se interpretar como um contrapoder que navega em sondagens, também vê aqui, digamos, uma arma que está ao seu alcance para se reequilibrar. E essa necessidade de reequilíbrio, no caso do Presidente e o Governo terem origens políticas diferentes, é mais clara, porque é antagónica e resulta de si mesmo. Quando o Presidente é do mesmo campo político do Governo, está aqui a escapatória ideal para o Presidente também se demarcar da ação governativa com o recurso muito abundante às fiscalizações de constitucionalidade preventiva. Ou seja, o que aconteceu ao Tribunal Constitucional e o que está a acontecer é, quanto a mim, o resultado desta cadeia política que faz incidir sobre o Tribunal, digamos, uma sobrecarga de serviço. Claro que ninguém gosta, nestes contextos, de ficar mal na fotografia e de ser impopular, mas, na verdade, se há, ou se podemos dizer que há um hiperativismo judicial constitucional, é porque há também um hiperativismo político que traz esta sobrecarga sobre esse órgão constitucional. E, por isso, o Tribunal, digamos, deslizou para uma espécie de segunda Câmara de facto, porque, digamos, passou de mero órgão constitucional a co-legislador. Basta ver os acórdãos que foram produzidos para compreender como a noção até de gradação no tempo, de suspensão temporária das deliberações, a admissão de projeções quanto a efeitos futuros, já quase até são do domínio um pouco do executivo, nem tanto do legislador abstrato. Isso é uma das características pela qual passou e passa o Tribunal Constitucional, que também nós temos que estudar na sua origem doméstica, a partir do Conselho da Revolução, da Comissão Constitucional do Conselho da Revolução, o lugar que depois procura no sistema político, obtendo um pouco por concurso de vários juristas constituintes, uma espécie de somatório de funções do Tribunal Constitucional Alemão, do Conselho Constitucional Francês e do Supremo Tribunal Americano, sem que a figura tivesse sido pensada adequadamente em função das exigências do sistema político. Aliás, a Constituição Portuguesa, como todos sabem, não foi elaborada muito a partir de um projeto prévio estruturado, mas foi o resultado de uma série de sobreposições resultantes de negociações empíricas datadas, o que lhe tira, por vezes, o caráter sistémico. É interessante? É um facto. E o Tribunal Constitucional ressente-se disso, porque foi também muito objeto da capacidade autoconstitutiva da Comissão Constitucional do Conselho da Revolução gerar a si mesma uma reprodução no sistema constitucional, primeiro provisório e depois no sistema constitucional mais definitivo. Por isso, a circunstância presente me leva um pouco a dizer que seria importantíssimo estudar o Tribunal Constitucional Português em termos de direito comparado com os outros tribunais dos países da União Europeia, Estados Unidos, vendo a sua gênese, a sua estrutura e composição, os seus poderes, as suas áreas de jurisdição, as entidades que perante ele têm poder de iniciativa para suscitar questões de constitucionalidade, o próprio problema da fiscalização preventiva e o grau de reserva ou de ativismo com que os tribunais se comportam. Não está feito um estudo comparado dos tribunais constitucionais. Isso seria importante fazê-lo para situar melhor o problema. Naturalmente, a proteção dos direitos constitucionais levantará sempre grandes problemas,
porque se é certo que é mais pacífica a sua evidência na área civil e política dos direitos fundamentais, o alargamento a áreas económicas e sociais e à área administrativa e das funções públicas é mais problemática, sobretudo quando não se faz uma referência ao papel para a dimensão orçamental na concretização de direitos e se deixa, por vezes, entender a questão dos direitos como suscetíveis de ser abstratamente definidos e depois de poderem gerar níveis de realização e de concretização independentemente do suporte orçamental de que o país possa dispor para a sua realização. Será necessário, porventura, coordenar melhor com essa realidade os compromissos decorrentes da pertença à União Económica e Monetária, os compromissos decorrentes do Tratado de Estabilidade Orçamental que são vinculantes e mesmo, porventura, dar uma dimensão constitucional a essa realidade que permita contrabalançar uma dimensão da Constituição em termos de proteção de direitos fundamentais com essa não menos evidente realidade da arquitetura, da orgânica e da estruturação do Estado. Então, será que o Tribunal Constitucional é garante dos direitos constitucionais dos cidadãos ou, digamos, por irrealismo, pode a sua doutrina levá-lo a transformar-se num protetor da intangibilidade das administrações públicas, um pouco como aconteceu com o Conselho da Revolução, que era órgão legislativo em matéria das Forças Armadas, excluindo a legislação em matéria de organização das Forças Armadas e do pessoal das Forças Armadas dos órgãos normais de legislação, fossem eles o Parlamento ou o Governo. É algo também sobre o qual se tem que refletir, porque é natural que, digamos, um Tribunal Constitucional não fará sentido dispondo como seus departamentos do Tesouro, do Instituto de Gestão da Dívida Pública e de um banco emissor. Portanto, é necessário ter também isso em consideração. Na conjuntura presente, e eu quero situar-me no tempo que me é concedido, sabemos nós que o Governo tem um pouco a consciência de que não cumpriu plenamente o seu programa de estabilização financeira, também por efeito do Tribunal Constitucional. O novo Governo, outro Governo, evitará novo resgate se cumprir a 100% a jurisprudência do Tribunal Constitucional? É um problema que está em aberto. Mas no argumentário que se vai seguir, estas questões tenderão um pouco a ser atenuadas. Porquê? Porque o Governo, para valorizar que cumpriu, vai minorar, em termos de verbalização pública, a confrontação com o Tribunal Constitucional. O que deixa, aliás, o Tribunal Constitucional, paradoxalmente, mais confortável para dizer que não foi um obstáculo à concretização do programa do Governo. O Governo vai tender a reforçar uma argumentação reconfortante para o Tribunal Constitucional. E a oposição, o principal partido da oposição, o PS, como aliás já se viu neste colóquio por alguns dos seus ilustres constitucionalistas mais orgânicos, porventura não colará tanto daqui para a frente ao Tribunal Constitucional com receio do futuro, com alguma prudência quanto ao futuro. Seja como for, este tema é um tema fascinante, visto que estamos, porventura, perante uma revisão não escrita da Constituição e do equilíbrio de poderes, embora acomodada politicamente em termos de não ter sido questionada nos seus fundamentos estruturais. É interessante verificar, como o professor Blanco, as soluções que apresentou neste colóquio, que eu li com toda a atenção, dos 2/3 e, digamos, de uma cláusula de emergência financeira,
não são soluções sistémicas, são soluções soft, mas do interior do sistema, não são soluções confrontativas. Com receio de chegar às eleições sem um resultado no controle das contas públicas, a coligação vai deixar cair o argumento do Tribunal Constitucional. Com receio de se ver numa oposição governativa, o PS vai descolar de uma intransigente defesa do Tribunal Constitucional. E às vezes, na área dos constitucionalistas do PS, enquanto ainda alguns permanecem numa espécie de guarda pretoriana do Tribunal, outros descolam para posições mais interrogativas sobre a jurisprudência do Tribunal. Isto significa que o Tribunal Constitucional se vai acomodar na agenda política. E como a ordem constitucional portuguesa se estabelece não por revisões explícitas, mas por reorganizações empíricas, uma vez que o sistema político português não corresponde à materialização institucional de um desígnio político forte e com visão, é até admissível que o próprio Tribunal Constitucional venha a reduzir ou a ver reduzir o seu ativismo e, consequente, a renormalizar a sua inserção no sistema. Porque ele também, na verdade, não tem um desígnio político forte ou com visão. Não podemos ter uma interpretação conspiratória sobre o Tribunal Constitucional. Eu acho que tudo aconteceu mais fruto das circunstâncias em que os personagens foram levados ao desempenho de certos papéis do que propriamente por vontades ou projetos explícitos com fundamentação muito substantiva. Tudo mais fruto do acaso ditado por uma conjuntura infeliz ou adversa. Portanto, e como temos que realizar algumas previsões que eu se pede nestas análises, eu diria que o Tribunal vai passar a ter dias mais tranquilos. É previsível que um futuro governo, vamos supor em hipótese, um futuro governo liderado pelo irmão aqui do Ricardo Costa, tende a ser mais acomodatício, mais cauteloso no projeto legislativo para evitar mais confrontos. Mas, por exemplo, imaginemos que um constitucionalista, um professor de Direito Constitucional, é eleito Presidente da República. Aí o Tribunal Constitucional, imaginemos o professor Marcelo Rebelo de Sousa, aí o Tribunal Constitucional vai ser suscitado a um ativismo, porventura, mais intenso do que foi com o atual Presidente da República. Portanto, digamos, esta oclusão e esta evidência do Tribunal Constitucional são muito fruto dos ciclos políticos. Neste colóquio, aqui dinamizado pelo professor Blanco, penso que foi importante fazer uma terapia, aliás, conduzida por quem tem responsabilidades na ativação da agenda do Tribunal Constitucional e que, ao vir aqui propor terapias doces de não ruptura, também, digamos, fez elevar ao nível da doutrina este debate com todo o interesse que manifestamente ele possui, numa conferência que também traz a Faculdade de Direito de Lisboa e a nova Universidade de Lisboa, para e o ISEG, também da nova Universidade de Lisboa, para um debate sobre a famosa Judiciary Review, que corre no ar e que está muito vivo em outros centros de discussão e que também chegou à FDL em boa hora e com tão distintos participantes e promotores.
Muito obrigado. Antes de mais, queria só pedir desculpa pelo meu atraso, porque, enfim, por razões profissionais e também ligeiramente constitucionais, porque estive a fazer uma entrevista ao Presidente da República, cuja só poderá ser divulgada sábado, e atrasei-me por causa disso, depois porque está muito trânsito, penso por causa do acesso ao jogo do Sporting. Queria antes de mais agradecer o convite para estar aqui, pedir desculpa, obviamente, uma vez mais por estar atrasado, pedir desculpa aos presentes na mesa, à organização e a todos os presentes na sala. Passava já então a palavra ao Rui Viu para fazer a sua intervenção inicial. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Começava naturalmente por agradecer o convite que o professor Carlos Branco Moraes me fez, dizer que é com todo o gosto que estou aqui com o Dr. Jaime Gama e com o Ricardo Costa, e dizer que tenho pela frente um desafio muito grande, porque eu vinha a contar, ontem telefonei ao professor Carlos Branco Moraes, quanto tempo tenho? Mas não tem muito. Vou contar aí com 2, 3 horas para explicar tudo o que penso. Isso não, são 20 minutos. Bom, então reduza. Era de noite, era já ontem à noite. Como é que eu reduzo? Não tem hipótese nenhuma de reduzir. Portanto, vou reduzir agora. E, portanto, vou fazer aqui um exercício muito difícil, que é um exercício de síntese daquilo que eu entendo que nós devemos ter aprendido, ou devemos aprender com a crise em que nos metemos, mais do que com a crise em que nos meteram, porque nós somos nós portugueses, muito responsáveis pela crise, naturalmente, não únicos, mas muito responsáveis pela crise que estamos a atravessar, e, portanto, vou fazer aqui este exercício. Primeiro, fico contente que o título seja o impacto político da jurisprudência da crise em tempo de viragem, porque tem aqui em tempo de viragem, e eu não estou assim tão certo que estejamos em tempo de viragem. Mas eu gostava que estivéssemos em tempo de viragem. E o tempo de viragem, para mim, não é tempo de viragem relativamente a questões de caráter conjuntural. Não são da minha especialidade, caso contrário, seria comentador na SIC, em qualquer lado. Não é muita conjuntura para o que eu estou virado. Não sou o primeiro. Não é o primeiro a ser comentador, porque eu não estou a dizer, não é propriamente o meu género. O meu género é mais olhar para as questões de caráter estrutural e ver o que é que efetivamente nós temos de mudar, aprendendo com os erros cometidos, ou então não aprendendo com os erros cometidos, mas olhando para a realidade que, mesmo que possamos não ter cometido erros, desgastou a sociedade, ou desgastou mecanismos que a sociedade utiliza e que têm de ser ajustados. Primeiro, se nós perguntarmos por aí, pela rua e tal, e se calhar até aqui nesta sala, que crise é que nós tivemos, eu estou convencido que sou largamente minoritário na análise que faço, porque vai toda a gente dizer que temos uma crise económica. E eu acho que não. Eu acho que nós temos basicamente uma crise política. E acho que a crise económica é filha da crise política. São as consequências da crise política. Mas se nos situarmos no patamar exclusivamente económico, já agora, rapidamente, o que é que eu entendo que nós devemos sublinhar nos erros cometidos para fazer diferente no futuro próximo? Cometemos, normalmente, muitos erros, claro, mas cometemos normalmente 2 erros. Eu digo 3. O primeiro erro que cometemos e que é relativamente aos erros é pacífico na sociedade. Relativamente à solução depois dos erros cometidos é que isto já não é tão pacífico. Mas, primeiro, um endividamento público absolutamente inadmissível. 40 anos, 40 orçamentos, não há um que tenha sido equilibrado, um único orçamento equilibrado e muito menos um orçamento com superávit. Há bocado falou aqui, a propósito do professor Jorge Miranda, uma pergunta do professor Jorge Miranda, em 12 anos a Câmara Municipal de Porto teve superávit nas contas todos os anos, todos, expurgando os efeitos do Euro 2004, aos estádios, aquela coisa que há de aparecer na história de Portugal um dia, essa grande epopeia do Euro 2004, essa coisa fantástica que nos ia projetar no mundo. O Euro 2004, se eu tirar os efeitos em 2002, 2013 e 2004 do endividamento decorrente do Euro 2004 que eu herdei, são todas com superávit. Porque só com superávit é que nós baixamos a dívida. De resto, só há uma outra hipótese de baixar a dívida, é pô-la debaixo do tapete. Como não é o meu género pô-la debaixo do tapete, é pô-la em cima da mesa, só com superávit. Portanto, não é?
Outra que é? Há outra maneira, De... aumentando o produto. Não, isso já lá vamos. Não, a dívida não baixa aumentando o produto. Baixa a porcentagem. Não, baixa em porcentagem. É uma coisa diferente. A dívida não baixa. Eu irei dizer isso exatamente. Segundo, tivemos um endividamento externo brutal, do qual a responsabilidade... Tivemos déficits externos brutais e temos um endividamento externo brutal, do qual a responsabilidade é do Estado, seguramente, é das famílias também, seguramente, menos, mas também, das empresas também, mas em larga escala, obviamente, da banca. A responsabilidade do tal endividamento externo, Estado seguramente, uma grande parte desse endividamento, mas a banca também, muito responsabilizada aqui. Quem tem menos responsabilidade são aqueles que se endividaram ao mesmo tempo para o carro e para a televisão. E que olhavam para o vizinho já tinha carro, já tinha televisão, ele não tinha, não tem informação económica, também querem ter... Estão desgraçados, mas coitados, estão no fim da linha, são os que é mais compreensível ter cometido este erro. Tirando isso, sinceramente, acho que devíamos ter tido mais juízo. Terceiro erro, que é aquilo que raramente se diz e para mim é fatal, e assisti a isso ao longo dos anos, particularmente quando fui deputado na Assembleia da República. Aquilo que os direitos que nós demos às pessoas, sem termos condições para os dar, quando sabíamos perfeitamente que no longo prazo não eram sustentáveis. E demos, porque no curto prazo nos interessava. Assisti a isto permanentemente. A segurança social aqui é o melhor exemplo que se pode dar, mas não é só a segurança social. E isso era a primeira coisa que nós devíamos aprender e que eu tive, ao longo de toda a minha vida, eu tive sempre esse cuidado. Eu não posso prometer hoje uma coisa ou dar hoje uma coisa que quando olho lá para a frente eu não tenho a certeza que é sustentável. E nós fizemos isto. Ou então, dou-a de uma tal maneira que posso depois fazer a gestão lá à frente. Agora, falou-se aqui sobre o problema das pensões, claro, tem de se arranjar uma solução, mas não há nenhuma que seja boa. E podia haver soluções boas se não tivesse havido uma perspectiva eleitoralista durante muitos anos, de muitos governos, nem é deste, nem do anterior, nem do anterior, nem do anterior. Digamos que para aí nos últimos 30 anos. Não irei aos 40, mas está aí aos 30. Mas se fizerem as contas, acabaremos por saber se foi há 30 ou se foi há 40 anos. Dito isto, o que é que nós temos de aprender? Temos de reduzir a dívida pública. E, portanto, tudo aquilo que possamos dizer está condicionado pela redução da dívida pública. Reduzir, na minha opinião, a dívida pública como? De duas maneiras. No curto prazo, conseguir saldos primários positivos e, ao mesmo tempo, que a taxa de crescimento nominal do produto seja superior à taxa média da dívida pública. Nós temos, no imediato, isto. Aqui baixa o rácio. Quanto maior for o salto, quanto maior for o diferencial de crescimento do produto face à taxa, mais depressa melhoramos o índice. Sem o rácio. Sem mexer nisto, nós vamos de mal a pior. E, portanto, o crescimento aqui só entra quando em comparação com esses fatores, para efeitos de melhoria do rácio, não para efeitos de crescimento do emprego. Mas, em minha opinião, numa visão de longo prazo, deveríamos ter sempre no horizonte a criação de pequenos excedentes orçamentais. O patamar de dívida pública que temos, em minha opinião, desde que possível, devidamente programado e desde que o crescimento económico o permita, nós devíamos aspirar a ter pequenos excedentes orçamentais. Não primários, excedentes totais. O tal superávit, que eu disse que sempre me preocupei ter na Câmara do Porto, sabendo eu que é muito diferente um país de uma Câmara, por maior que ela seja. Mas é muito diferente, mas tendo esse objetivo, lá chegaremos. E, portanto, quando se sai, enfim, pode ser criticado, e aceito que se critique, que se deixem lá 20 e tal milhões de euros no banco, pode ser criticado, mas do ponto de vista financeiro, mas eu penso que do ponto de vista político não deve ser criticado, porque pelo menos deixei completa folga a quem me pudesse suceder, fosse quem fosse, que eu acho que alguma folga devemos sempre deixar. Temos, naturalmente, de reduzir o endividamento externo, de ter saldos positivos também na balança de pagamentos e temos de meter também isto nos nossos horizontes. E isto é mais ou menos aqui, basicamente estão professores de Direito, não estão aqui psicólogos, mas se estivessem, se calhar, analisavam o que eu vou dizer, percebiam exatamente, digamos, o perfil psicológico deste, como é que este funciona. Ou seja, e nós temos de meter as balizas de um caminho.
e depois de metermos as balizas num caminho, não sai das balizas. E depois é por ali, porque se saímos das balizas, não é balizas assim, mas depois não podemos agredir aquilo que são os grandes objetivos. E os grandes objetivos, naturalmente, de crescimento, para mim, é claro. Ele não pode ser feito nem pelo consumo privado, motor do crescimento, não pode ser o consumo privado, nem pode ser o consumo público, tem de ser, obviamente, o investimento e as exportações. Enfim, estarão aqui estudantes de Direito que valeria a pena explicar um bocadinho melhor porque é assim, estão aqui pessoas de Economia que sabem isto melhor que eu. Agora, isto é evidente. O consumo tem de vir por arrasto. São as condições económicas do país, com um crescimento conseguir pelas exportações e pelo investimento, que vão dar então o consumo que há de melhorar o nosso nível de vida. Quem vai fazer isto? É o Estado, é o Governo, é aquele em quem nós votamos. Não é. Quem vai fazer isto são as empresas. Quem vai fazer isto não é o Estado. Então o Estado não tem nada a ver com isto? Tem. O que é que o Estado tem de fazer? O Estado tem de identificar exatamente quais são as variáveis que induzem o investimento, quais são as variáveis que induzem a exportação e atuar sobre essas variáveis de forma a facilitar e não a dificultar a vida às empresas. Mas depois, materialmente, quem o vai ou não conseguir são as empresas. É evidente que se o Estado dificulta, é evidente que se o quadro macroeconómico não é favorável, é evidente que se a carga fiscal é muito elevada, é evidente se a burocracia é elevada, é evidente se a justiça não funciona, nada disto funciona. E é aqui que o Estado tem de atuar, porque a realidade da economia não é o Estado. A economia são as pessoas, são as empresas, e é aí que nós temos de conseguir e, portanto, é sobre estes fatores que, depois devidamente identificados, e estão obviamente identificados, tem de haver uma estratégia para atuar em cada um deles, e eu poupo aqui, enfim, dizer alguns, por causa justamente deste esforço que estou a fazer para não falar 3 horas, mas sim apenas 20 minutos. Bom, mas esta é, digamos assim, as linhas, as guidelines, como se diz em português, da questão económica. A questão política, que é onde eu acho que esteve o problema disto tudo. E já uma outra vez trocamos assim umas palavras breves, como o Dr. Jaime Gama e eu não estava na altura muito de acordo com isto que eu vou dizer, que é o meu pensamento, não sei se entretanto com a evolução dos anos está mais próximo de me poder dar razão, mas eu acho muito sinceramente o seguinte, e é preciso ter a frontalidade de dizer isto. O Estado Novo, quando caiu de podre, tinha 41 anos, certos, mais ou menos. Por acaso não sei o mês em que a Constituição tinha sido aprovada em 31, mas em 33, mas tinha 41 anos. E este regime em que nós estamos já passou os 40 anos. Não está podre, não está caduco como estava o outro, tem virtualidades que o outro não tinha, mas não está imune à erosão do tempo. Porque ninguém está imune à erosão do tempo. Nem eu, porque ainda há bocado o Dr. Miguel Cadilho até se levantam os cabelos quando eu digo. A mim não se levantam quase que já não tenho. E, portanto, não estou imune à erosão do tempo. Nenhum está, ninguém está. Costumo dizer que nem o Sol. Eu já li umas coisas sobre astronomia, que houve uma altura gostava muito disso, e, portanto, sabe-se mais ou menos quanto tempo vai durar o Sol, quanto tempo vai durar a Terra, como é que esta coisa vai acabar. Nada é eterno. E o tempo, naturalmente, quando temos de o meter. Na nossa vida temos de meter, naturalmente, o fator tempo. E, portanto, os regimes políticos são como o Sol, como a Terra e como todos nós. Também sofrem a erosão do tempo. E, portanto, se todos nós somos, nós e a nossa circunstância, os regimes também são eles e a sua circunstância. E a circunstância deste regime, que é a sociedade de 2014, nada tem a ver com a sociedade de 1976. Não há na história da humanidade certeza absoluta, nenhum momento da história em que, num tão curto espaço de tempo, a sociedade tenha mudado tanto. Naturalmente, na maior parte das coisas para melhor, outras eventualmente para pior. E aquilo que nós estamos à espera é que, sem introduzir modificações nas regras, elas estejam adequadas hoje a isto, que é completamente diferente daquilo, que era aquilo que nós tínhamos há uns anos atrás. E, portanto, aquilo que é, digamos assim, a minha opinião é que a falta de crédito ou o descrédito não é os políticos, isso é outro erro que nós cometemos. Nós normalmente, eu detesto o termo políticos, não é? Mas também não sei dizer melhor, mas os políticos são maus. Bom, está bem, os políticos, vamos admitir que os políticos são maus, mas como é que querem então políticos bons?
É evidente que se não se mudarem as regras, se não se mudar a lógica de funcionamento, o produto que sai cá para fora é o produto destas regras. Eu, se fiz uma fábrica de sabonetes, não vão sair cadeiras, vão sair sabonetes. E se ao lado faço uma fábrica de cadeiras, são as cadeiras que saem. Portanto, se nós temos um sistema que funciona como funciona, com a erosão do tempo e com todas as manhas, particularmente dentro dos partidos e fora deles, que entretanto se ganharam, é lógico que vai sair o produto formatado para isso que nós temos neste momento. E, portanto, aquilo que nós temos de fazer é uma reflexão conjunta. Não é uma reflexão no sentido de eu, PSD, deixa cá ver, quando se falar das autarquias, como é que eu arranjo forma da reforma de dar mais câmaras. Ou eu, Partido Socialista, quando se falar no sistema eleitoral, deixa lá ver como é que é, de forma a que eu não perca muitos deputados. Se formos para isso assim, mais vale ficarmos em casa sentados a deixar degradar tudo isto. Agora, se tivermos a capacidade de sentar à mesa e perceber, a começar pelos partidos, que os partidos políticos são filhos deste regime e que têm a obrigação de cuidar do pai ou da mãe, talvez aí eles mereçam o pai e a mãe que tenham, diga-se desta maneira, portanto, o regime que tenham. Não fazendo isso, é evidente que o que vai acontecer é, obviamente, um crescente afastamento entre aquilo que é a sociedade que está a evoluir e, ao lado, uma coisa que é o sistema político que está ali estagnado e parado. E eu digo que o sistema político, mas eu vou mais longe, e há bocado eu falei mais do que isso, falei no regime, porque eu acho que não é mesmo o sistema político. Eu acho que o sistema político é uma parte daquilo que nós estamos a falar. Nós estamos a falar do regime. Porque quando nós estamos a falar, por exemplo, que o sistema judicial está incapaz, e eu digo que o sistema judicial está incapaz. Não leiam ao dizer que o sistema judicial está incapaz, que eu com isto quero dizer que não está capaz de nada. Eu não estou a dizer que não está capaz de nada. Eu estou a dizer que está incapaz de responder àquilo que é suposto responder numa sociedade moderna, democrática e num Estado de Direito. É disto que eu estou a falar. O que eu estou a dizer é que não temos de ter medo das palavras. Naquilo que é o cotidiano dos cidadãos, o sistema judicial hoje responde pior do que respondia antes do 25 de Abril. Se quiser cobrar uma dívida, quiser fazer um divórcio, enfim, aquilo que é o dia-a-dia do cidadão. Não é questão política, é o dia-a-dia do cidadão. O sistema responde hoje bem pior do que aquilo que respondia há 40 anos atrás. E não é suposto que algo determinante da nossa vida em sociedade, tão importante quanto isso, se tenha degradado desta forma, sem que o regime tenha tido a capacidade de lhe introduzir as alterações que se revelem aconselháveis para ajustar, ajustar as coisas ao tempo, porque isso é aquilo que nós fazemos desde que nascemos até que morremos e desde que andamos nesta vida. Se me perguntarem quais são para mim 3 pontos essenciais de tudo isto, há muitos, estou a sintetizar muito. Primeiro, era bom que a sociedade entendesse que o enfraquecimento e a descredibilização do poder político é absolutamente assassino para a democracia. De cada vez que se agrava o descrédito dos políticos, aquilo que nós estamos a fazer é degradar a democracia. Quanto mais fraco for o poder político, quanto mais fraco for, mais fortes são os poderes fáticos na sociedade. E isto quer dizer menos democracia. Quer dizer que eu, que defendo, que sou suposto defender o interesse público, porque para isso fui eleito, quando estou em confronto com o interesse setorial, corporativo e às vezes até individual, perco porque não tenho força para isso. Quanto mais fraco for o poder político, mais fraca é a democracia. E no limite ela não existe. Ou seja, existe do ponto de vista formal, voto em alguém, escolho alguém que chegado lá não tem poder para fazer aquilo que é suposto fazer. E portanto estamos a gastar dinheiro em eleições desnecessariamente. Nós temos de gastar dinheiro em eleições, como é evidente, temos de as fazer, mas para eleger verdadeiramente as pessoas que realmente têm capacidade para impor um plano, para impor um programa, aquele que foi sufragado e que disseram que iam fazer. E, portanto, eu já não falo... Portanto, agora perdi-me com as palmas. Não é que não esteja habituado. Não é que não esteja habituado. O enfraquecimento do poder político. O enfraquecimento do poder político traz, por esta razão que eu estou a dizer, menos democracia. Mas também traz menos eficácia governativa.
Porque é que a dívida pública chegou ao patamar que chegou? A dívida pública chegou ao patamar que chegou porque o poder político disse que sim, quando muitas vezes devia ter dito que não. E é daí que vem aquela história também que eu tinha em cima da minha mesa, durante 12 anos tive em cima da minha mesa uns cartõezinhos que tinham assim a palavra não. E quando entrava um diretor novo, um vereador novo, eu entregava. Primeira parte do programa, não. A segunda parte do programa é então dizer à pessoa que justifique o sim. Lute pelo sim e explique o sim, porque para já é não. Porque o que eu pretendia com isso era exatamente o contrário daquilo que era normal na política. Em princípio é sim, que é para ganhar a simpatia e ganhar votos. Não, em princípio é não, porque as finanças não suportam. E agora como é que é sim? Agora luta pelo sim. Explica o sim. Que se conseguir explicar o sim, muita coisa vai ser sim. Enfim, no orçamento que eu geria, até 200 milhões de euros era sim. A partir daí é que já não podia ser assim. Temos é de escolher isso. E, portanto, a menor eficácia governativa de um poder político fraco é quando um poder político não tem força, mais tarde, até depois quando há degradação da qualidade, não tem sequer qualidade, digamos assim, para entender o mal que está a fazer, é quando um poder político não tem força perante um interesse setorial dizer não. Porque o interesse privado, o interesse setorial, é um interesse que nós temos, quando estamos num cargo público, obrigação de defender. Mas é obrigação de defender até uma linha no chão. Essa linha é quando ele calca o interesse público. É aí que para e é aí que eu não deixo continuar. Defendo enquanto ele estiver dentro dessa baliza. Quando chocar com o interesse maioritário, aí não. E eu aí tenho que ter força para dizer não. E para ter força de dizer não, o poder político não pode estar desacreditado, os políticos não podem todos ser vistos como aldrabões, vigaristas, isto, aquilo e aquilo outro. Não. Tem de ser visto como uma pessoa que está no serviço público e que quer defender o interesse público. A segunda parte, a segunda grande questão, já há bocado a referi mais ou menos, é a questão da justiça. E na questão da justiça, muito claramente, dois aspectos. Politicamente completamente incorretos, mas o meu estado de espírito para com tudo isto é mais ou menos este, quer dizer, assim não. Ou isto é para mudar, ou assim não. Para este peditório eu não quero dar, porque não quero ser corresponsável numa coisa que tenho a certeza que se está a afundar e não há a coragem de quebrar alguns tabus e olhar em frente. E relativamente ao sistema social, muito claramente, não sou jurista, quer dizer, na faculdade de Economia tive 5 cadeiras, já sei, mas onde eu tirei um curso assim jamais foi na Câmara do Porto, onde fui arguido muitas vezes, processo penal, ia quase fazendo a cadeira com boa nota, fui arguido muitas vezes, tinha já bons amigos no DIAP e bons inimigos, e bons inimigos também na Polícia Judiciária, no DIAP, pronto, alguns amigos e alguns bons amigos, só daqueles de me verem entrar e sair e acharem-me simpático, não é? Os outros não eram lá muito amigos. Mas eu não tive, digamos assim, não sou formado em Direito, nem lido com isso diretamente, mas sou consumidor do Direito, sou um cidadão português que olha para o estado de coisas. E é assim, eu acho que não há nenhum poder que, como o poder institucional, seja tão opaco, como o poder judicial, seja tão opaco como é o poder judicial no nosso regime, no regime que nasceu há 40 anos atrás. E, portanto, eu entendo que todas as reformas que possam ser feitas têm de ir no sentido de uma maior transparência e de uma menor opacidade relativamente ao sistema social. Tem a população de perceber melhor o que se passa lá dentro, acompanhar melhor o que se passa lá dentro, perceber melhor porque é que as coisas não funcionam. Não se justifica esta opacidade em democracia. Pode ter sido muito bom e muito correto em 1976. Eu estou convencido, costumo dizer isto assim até neste tom, aquela máquina, quando eu era pequenino, o professor Pardal tinha uma máquina, o Mickey metia-se na máquina do professor Pardal e andava 100 anos para trás ou 200 anos para trás. Se eu entrasse na máquina do professor Pardal e me fosse situar em 1976, eu teria quase certeza votado aquela Constituição sem grandes reparos, mesmo sabendo o que sei hoje. Sabendo o que sei hoje. Era entrar na máquina e era eu que saía lá, não era eu com menos de 40 anos. O problema são os 40 anos que, entretanto, passaram e que provocaram a erosão. Não a erosão na Constituição, mas a erosão de toda a forma como ela se insere na sociedade.
Portanto, aquilo que eu entendo é que, em sede constitucional, não sei como, porque não sou constitucionalista, nós tínhamos de cuidar de haver mais transparência, porque o descrédito que é aplicado à política é igual ou maior quando aplicado ao sistema judicial. A credibilidade e a respeitabilidade, por exemplo, de um juiz hoje, não tem nada a ver com o que era há 20 ou 30 anos atrás. E não pode ser, porque é uma função demasiado importante para as pessoas não terem o respeito que essa função merece e que deve ter. Mas a verdade é que é assim. E, portanto, pode ser politicamente muito incorreto, mas é um bocado, como eu disse há bocado, não vale a pena estar com paninhos quentes. Ou é para mudar, ou da minha parte, sinceramente, não me sinto motivado para falar publicamente sobre estas coisas, se for para, enfim, tentar ser politicamente correto. E já agora outra também daquelas muito incorretas. Eu não compreendo como é que, se um Ministro da Saúde quer fechar um centro de saúde ou quer fechar um hospital, possa, no limite, um juiz qualquer de uma comarca qualquer dizer não, senhor, não fecha. Pode ele não ter cumprido uma norma processual qualquer, corrige o despacho e fecha. Mas é uma decisão política. Por mais absurda que a decisão seja, é uma decisão política. E tem de ficar na esfera da política. Não se pode misturar. Ou seja, repito o que digo, pode haver ali um erro jurídico qualquer, uma vez corrigido, tem de haver espaço à decisão política, não pode estar ali fechada. Não pode ser possível o Presidente da Câmara Municipal do Porto, que aqui está sentado, ter sido julgado num tribunal administrativo porque o Executivo da Câmara chumbou um subsídio a um teatro. E porque o Executivo da Câmara, democraticamente, chumbou o subsídio a um teatro, foi julgado mesmo, de pé em frente da juíza, em representação da Câmara, para justificar porquê, para a juíza eventualmente sentenciar que a Câmara era obrigada a dar um subsídio. Isto não é democracia, isto não é separação de poderes. E, portanto, não percebo como é que um regime que assenta bem nessa separação de poderes permite depois que aconteçam coisas dessas e eu só tenho 20 minutos e se calhar nem isso estou a cumprir. Senão não dava um exemplo, e então vou acabar, senão não dava um exemplo, dava diversos exemplos destes. Felizmente, de certa forma, hoje tenho muitos menos, porque há um ano que já não estou em funções políticas, mas isto, dito assim de uma forma exagerada, era cotidiano, era quase todos os dias que eu assistia a coisas destas. E, portanto, aquilo que eu entendo é que também aqui se tem de cuidar que não haja política na justiça, mas também não haja justiça na política. E a culpa aqui está nos dois lados. Está do lado político, que chuta para a justiça aquilo que não devia fazer. E está do lado da justiça, que aceita julgar aquilo que não lhe compete. E, portanto, faltariam então agora 2 horas e tal para eu acabar o meu raciocínio. Vou ficar por aqui. Espero ter conseguido, nesta síntese, dizer o essencial daquilo que é o meu pensamento, mas, para terminar, aquilo que eu queria dizer é o seguinte. E, portanto, eu acho isto. Ou os partidos, designadamente, não só os 2 maiores, por mim todos, mas, enfim, pelo menos os dois ainda maiores e o CDS, pelo menos esses, ou se entendem e percebem que, sem contas internas, têm de olhar para isto e introduzir as reformas necessárias, e depois podemos fazer outro debate sobre as reformas necessárias, é uma outra coisa, com as 3 horas eu diria aquilo que poderia pensar sobre isso, e consegue fomentar um debate sério na sociedade sobre isso, de forma a se fazer em consenso. Em unanimidade é impossível, mas de fazer em consenso, e não apenas porque a Constituição o obriga, nesse aspecto e bem, mas porque, efetivamente, nós temos de fazer um conjunto alargado de reforma no regime, que no seu conjunto, no fundo, representem uma ruptura, não é uma ruptura de andarmos aos tiros, talvez um dia lá se tenha de chegar se não olharmos a isto, mas é uma ruptura que mais não é que o somatório de uma série de reformas. E esse somatório de série de reformas tem de alterar totalmente o modo de funcionamento, pelo desgaste que ele tem, de forma a introduzir esperança e, acima de tudo, um contrato de confiança entre as pessoas, e não é os políticos, entre as pessoas e a política. Isso é que é, para mim, fundamental. Muito obrigado. Eu não sei exatamente quanto tempo dispomos. E há perguntas da audiência.
Sim, mas depois apresento. Então, eu fazia já a primeira pergunta ao Rui Rio, na sequência do que acabou de dizer, com uma pergunta que é, enfim, se a situação da questão da dívida pública é absolutamente estrutural, se sabemos que essa situação se vai manter durante algum tempo, porque ninguém consegue descer de 120 e tal % do PIB para 60 em 2, 3, 4, 5 anos, é manifestamente impossível. A questão, enfim, que é a questão que provavelmente toda a gente faz, é mais óbvia, é isso é possível de fazer no quadro dessa Constituição ou não? Porque nós não estamos a falar de uma situação temporária ou de emergência, já houve situações dessas que passaram no Tribunal Constitucional com esse argumento, nós estamos a olhar para uma questão que é absolutamente estrutural. Sabemos que esta situação vai existir durante os próximos, depois podemos dizer se são 30, são 40 ou são 10 anos, no mínimo dos mínimos são 10 anos. E, portanto, como é que isso se pode fazer? Ou seja, você amanhã chegava ao Governo, ou eu, ou Jaime Gama, ou qualquer outra pessoa que esteja, e disse, bem, eu tenho que cumprir um déficit de 0%. Sim. Como é que eu faço isso sem pôr em causa uma série de questões garantidas, nomeadamente no quadro da Segurança Social e dos ordenados da função pública, que são, de longe, as duas maiores fatias de um orçamento de Estado? Respondo já. Muito bem. Aquilo que eu entendo, como disse há bocado, agora explicitando melhor, aquilo que eu acho que é insustentável e não é, portanto, aceitável que qualquer orçamento, a partir de agora, seja ele qual for, não respeite, é a melhoria do rácio da dívida. Ou seja, nós estamos em 130, imaginemos que estamos em 133, é mais ou menos isso, não é? É à volta disso, 134, 133, depois também mete-se de uma dada maneira ou de outra e as coisas variam, mas aquilo que me parece absolutamente insustentável é que se eu estou em 133, amanhã não posso estar em 134, tenho de estar em 132, 131, 130. Para isso, é preciso ter crescimento económico. E esse crescimento económico, o mínimo desse crescimento económico, é ele nominalmente, não é real, nominalmente, ser superior à taxa de juro média da dívida pública. E isto com um saldo primário positivo. Temos, portanto, de caminhar no sentido de conseguir um saldo primário cada vez mais positivo. Mas, olhando ao produto, não o podemos pôr tão positivo assim de repente, que depois se degrade o denominador, que é o produto, esmagado, digamos assim, ou estrangulado por por um aperto orçamental. De qualquer maneira, este desafio eu acho absolutamente impensável não fazer. Como é que o faz no Ponto quadro da Constituição? No quadro da Constituição, ou eu consigo ajustar a parte das pensões, dos salários, ou eu consigo ajustar, por exemplo, da forma como o Governo pretende ajustar, com os 20%. Ou, se não consigo, eu tenho de lutar pelo corte na despesa, e se não conseguir o corte na despesa, já lá vou, tenho naturalmente a componente fiscal, que é aquela que não interessa. O que é o corte na despesa? O corte na despesa não se consegue do pé para a mão. Mas o corte na despesa poder-se-á conseguir, ou tem de se conseguir, se se conseguir fazer uma gestão mais próxima dessa mesma despesa. A gestão, o professor Jorge Miranda há bocado falava na dívida das autarquias. A dívida das autarquias representa aí 3 ou 4% da dívida pública. É mais ou menos isso, é muito pequena. Deve andar hoje para aí nos 7 mil milhões ou coisa assim. Não deve ser mais do que isto. Portanto, nós não podemos confundir câmaras muito mal geridas depois com a média das câmaras. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós conseguirmos uma descentralização, se nós conseguirmos uma regionalização bem feita, com objetivos orçamentais claros, é muito mais fácil a quem está lá no local conseguir gerir a despesa de um problema que tem próximo do que outro sentado no Terreiro do Paço, tentar ver como é que está, agora vou inventar, a despesa da Direção Regional de Economia ou da Direção-Geral de Educação, ou seja, do que for. Ou seja, eu tenho de aproximar o responsável do problema. Penso que isso ajudaria muito a fazer a redução da dívida. Uma coisa que eu fiz, por exemplo, quando fui gestor público na autarquia, foi, por exemplo, encomendar um estudo em que se foi ver, divisão a divisão, onde é que havia gente a mais
onde é que havia gente a menos e onde é que havia gente a mais e a menos. E depois, no fim, obtive uma fotografia exata daquilo que eu tinha. Eu tinha de contratar cerca de 80 pessoas e tinha para aí 200 pessoas a mais. Isto não é científico ao ponto de dizer quando a diferença líquida é 120, se calhar é 130 ou se calhar é 110. Isto não é absolutamente científico. Mas eu tinha uma noção exata para respeitar o rácio que tinha dito. Por cada 2 que saem só entra um, mas sabia onde é que o 1 entrava, em função do mapa que tinha e em função dos dois que tinham saído. Isto no país faz-se assim, isto no país não se faz assim para tudo, mas isto no país pode-se começar a implementar nos serviços mais relevantes. Agora a questão que eu coloco é, ou nós um dia começamos efetivamente a fazer isto, ou se nunca começarmos a fazer isto, isto nunca se vai resolver. Agora, eu compreendo muitas vezes os ministros das Finanças que cortam de uma forma X%, sem sentido nenhum, mas o problema é que como é que ele há de fazer se não for assim? Está sentado em Lisboa, tem a despesa desde Bragança a Vila Real de Santo António, como? Eu acho que o como é justamente... Ou corta ou cativa. E isso depois de uma forma cega. Depois quando vieram as normas das autarquias, no meu caso, que tinha 3.700 funcionários, já só tinha 2.700 ao fim de 10 anos, também levei com um corte não sei de quê. Portanto, um corte não sei de quê para quem aumentou 20% e um corte não sei de quê para quem baixou 20%. Ora bom, a única forma de fazer isto é aproximar, em minha opinião, o decisor aproximá-lo da despesa, para ele estar mais próximo dessa despesa e depois ter a responsabilidade de conseguir racionalizar. Dito, faça a sua pergunta, ou nós conseguimos isto não se consegue no imediato, mas vamos conseguindo, ou nós ao mesmo tempo conseguimos crescimento económico, e o crescimento económico, naturalmente, que traz mais receita fiscal e nos dá a folga, não só ao nível do rácio, mas também ao nível da própria gestão orçamental, ou então não conseguimos. Jaime Gama, eu não ouvi o início da sua intervenção, mas da parte que eu vi, há esta questão agora, provavelmente iremos assistir a este paradoxo, que é o Governo, por um lado, a dizer que cumpriu e, portanto, afastar-se da pressão sobre o Tribunal Constitucional, e o PS a sentir que se pode aproximar do Governo e, portanto, se calhar também a não pôr tanta mão por baixo do Tribunal Constitucional. Mas isso é uma questão mais conjuntural política do próximo ano, a seguir a eleições, ao Orçamento de Estado, e quem estiver no Governo, seja um partido, sejam 2, sejam 3, é confrontado com a necessidade de fazer orçamentos de Estado que batam, com alta probabilidade podem ter recursos para o Tribunal Constitucional, de várias proveniências, sejam de Belém ou sejam do Parlamento, e a questão é depois como é que isso vai encaixar, porque houve aqui uma expressão que usou que foi a conjuntura infeliz ou adversa, mas que se pode transformar numa situação estruturalmente infeliz ou adversa. E aí batemos no quadro constitucional. Vou procurar concentrar-me no tema do debate para fui convidado, e, portanto, não gostava de fazer, digamos, uma dissertação que pudesse ser classificada como uma dissertação de ordem política, porque não tenho manifestamente nenhum projeto programático. Mas o que eu acho é que na situação presente nós corremos um grande risco que deriva da circunstância de, num final de mandato, o Governo tentar sempre mostrar que fez e que cumpriu, que o país está a se ingrar melhor, e da oposição dizer não, nós vamos ainda fazer melhor. Estas duas mensagens, a de que tudo começa a melhorar, de um lado, e a de que vai ser possível fazer muito melhor, se adicionada à circunstância de que na percepção dos eleitores há um pouco a noção de que basta mudar o governo para deixarmos de pagar as dívidas, acho que acarreta uma grave hipoteca sobre o futuro e uma grande falta de maturidade, e agrava os riscos, porque
como aqui vimos, a situação é muito complexa, também não é passível de ser resolvida em 1 ano ou 2, mas necessita de uma linha de continuidade para ser resolvida. Uma firmeza de orientação genérica, que, aliás, digamos, não é objeto de grande dúvida, porque basta fazer o diagnóstico com rigor para se perceber tudo. E basta fazer o diagnóstico com rigor para saber onde se deve agir. O problema é que o agir é doloroso e, como se prefere gerir expectativas a tomar decisões dolorosas, as situações prolongam-se no tempo por arrastamento. Portanto, os órgãos constitucionais, como o Tribunal Constitucional, acaba também por ser envolvido, digamos, neste caldo de cultura geral que não é muito favorável. Mas, por exemplo, em relação àquilo que disse o Dr. Rui Rio, que eu muito respeito, nós temos que ter a noção de que uma Câmara Municipal, mesmo quando não tem déficit anual ou dívida, pode representar no déficit do Estado e na dívida do Estado uma percentagem igual ao seu valor, porque se for uma estrutura que está a mais, representa não uma realização positiva, mas uma peça do déficit e da dívida. Da dívida não, do déficit. Da dívida também, porque a dívida é o somatório dos déficits. Portanto, nós temos que ter a noção que há um conjunto de serviços e de estruturas que podem dizer, temos saldo positivo. Não, todas elas fazem parte, na consolidação das contas públicas, do resultado negativo para o conjunto. Porque temos que ter a noção de que o resultado conjunto é o resultado da administração central, regional, local, institutos públicos, empresas públicas, segurança social, e tudo isso consolidado é o que depois vai dar o déficit e a dívida. E é óbvio que esse déficit e essa dívida podem ser obtidos por déficits e dívidas de estruturas intermédias, déficits e dívidas explícitas. Mas, no conjunto geral, há estruturas que, mesmo dando soma positiva, estão no déficit e na dívida porque não tinham razão de existir, deviam ser suprimidas. Primeiro o Dr. Jorge Miranda, depois já passo a palavra para o Paulo Tricureta. Que ouvimos foram extremamente ricas e suscitando importantíssimos problemas. Relativamente ao Dr. Jaime, fez a serra do paralelo que eu não percebi muito bem entre o Tribunal Constitucional e o Conselho da Revolução. O Tribunal Constitucional, o Conselho da Revolução, não percebi muito bem. Quando foi contrário, o Tribunal Constitucional surgiu por reação contra o Conselho da Revolução, como aliás está, precisamos anos na revisão constitucional de 1982, que extinguiu o Conselho da Revolução. Portanto, ainda não percebi muito bem qual o paralelo que poderia haver em relação isso era só sobre aquela questão dos militares. Depois, quanto ao Tribunal Constitucional, segunda Câmara, realmente há uma proposta de reforma constitucional. Eu tenho que dizer, eu não sou nenhum defensor do texto da Constituição. Aliás, já fiz vários projetos de revisão constitucional que foram publicados há muitos anos. E neste momento também tenho outro projeto que será publicado na altura própria. Um dos projetos é acabar com a iniciativa dos deputados. A iniciativa de 10% dos deputados pedirem a fiscalização preventiva. Isso é que transforma o Tribunal Constitucional numa segunda Câmara. Agora, em contrapartida, deveria haver casos de
fiscalização preventiva obrigatória. Isso sim, isso é que deve haver. E em larga medida também, se há essa individualidade, às vezes é porque os outros órgãos que têm poder de iniciativa não exercem. São raríssimos os casos de iniciativa, por exemplo, do próprio Presidente da República, ou do Primeiro-Ministro, ou do Presidente da República. E não sei se não seria de acrescentar ao órgão com poder de iniciativa o Presidente do Conselho Económico e Social, que é um órgão constitucional, que está previsto na Constituição, tem um papel, ou que deveria ter um papel importante. Outra proposta de revisão constitucional foi aquela que eu fiz quando da intervenção do professor Paulo Rodrigo Pereira. Direito comparado dos tribunais constitucionais. O nosso Tribunal Constitucional é um tribunal idêntico aos tribunais constitucionais que hoje há em toda a Europa, praticamente idêntico. E quanto a ativismo, eu acho que o Tribunal Constitucional nos últimos anos tem sido altamente oscilante. A grande crítica que se pode fazer ao Tribunal Constitucional, que eu já na segunda-feira houve vários oradores que fizeram, é uma vez é muito condescendente, outras vezes muito exigente, não tem uma linha muito clara de orientação. O que se pode explicar por ter havido renovação de juízes ou por outras razões. Mas essa é a crítica fundamental. O ativismo do Tribunal Constitucional é compensado por uma grande passividade em relação a certas matérias. Quanto à intervenção do Dr. Rui Avilho, a questão fundamental do sistema político, dizendo que o sistema político é que gerou os partidos. Não, ao contrário, os partidos é que geraram o nosso sistema político. Temos os mesmos partidos que tínhamos há 40 anos. Foram eles que geraram o sistema político. O sistema político, porque geraram a Constituição, enfim, contra o Partido Comunista, enfim, eu estava contra, mas que foi derrotado na Assembleia Constituinte, mas os partidos é que geraram. Por exemplo, as juventudes partidárias. Eu já digo há muitos anos que as juventudes partidárias são um cancro da democracia. Já o digo há muitos anos. E a experiência tem demonstrado isto perfeitamente. Sistema eleitoral. Não houve coragem para rever o sistema eleitoral até agora. Os partidos não se entenderam. E haveria formas que, aliás, apontam prever desde 1989, desde 1997, permitiriam uma melhoria substancial do sistema eleitoral. Reforma da Justiça. Há também proposta da revisão constitucional que eu apresentaria. Não haver maioria de juízes no Conselho Superior da Magistratura. Não ser mais próximo do Conselho Nacional de Justiça que há no Brasil. Não haver maioria no Conselho Superior da Magistratura. Ainda em relação ao sistema político. O sistema político é assim em larga medida porque o Estado foi capturado pelas corporações, pelos sindicatos. E há uma coisa espantosa, que eu só há pouco tempo soube. Os dirigentes sindicais são pagos pelo Estado. Os dirigentes sindicais, no âmbito, por exemplo, dos professores, são pagos pelo Ministério da Educação. Aqueles senhores que andam aí todos os dias fazendo greves e protestos, etc., são pagos por nós, contribuintes. Se são dirigentes sindicais, por que é que não são pagos pelos sindicatos? Os dirigentes da Associação Académica, da EPI, da Faculdade de Direito, não são pagos por ninguém, mas já serem pagos pelos sócios da Associação. Como é que nós, contribuintes, é que pagamos os dirigentes sindicais? E há imensas corporações dentro do Estado, entre as quais a Corporação dos Juízes, e também outras corporações que impedem a reforma do Estado. A reforma do Estado passa, portanto, por uma grande coragem que deveria começar pelos órgãos do poder, Presidente da República e a Assembleia da República, os órgãos democraticamente legitimados, para enfrentar essas corporações. E eu não vejo... Hoje há mais corporativismo do que havia no anterior regime, muito mais. Essa é uma das grandes causas da crise em que nós encontramos, a crise política. Corporativismo dominando os sindicatos transformados, não verdadeiros sindicatos, mas corporações ao serviço de interesses muito mesquinhos, muito particulares. Sr. Professor, Teria muito mais a dizer, mas preciso que passe a palavra aqui à primeira fila. Não, pode ser aqui depois. Boa tarde a todos. Eu queria fazer umas perguntas, uma para cada um dos intervenientes. Ao professor Jaime Gama, gostaria de comentar-se o seguinte assunto. Como é que é possível
é que é possível o Orçamento de Estado, a Lei do Orçamento de Estado, aprovada por maioria, poder ser anulada, ou determinadas medidas anuladas, pela parte perdedora? Isto é um absurdo. Como é que é possível a Lei do Orçamento de Estado, aprovada em maioria, poder ser anulada pela parte perdedora? Portanto, o recurso ao Tribunal Constitucional para a fiscalização sucessiva deve estar, na minha opinião, na mão do Presidente da República e nunca na mão da oposição. Portanto, gostava de comentar-se esta questão. Portanto, porque isto interfere realmente com um dos problemas de pouco que existe em Portugal, que é o problema da separação de poderes, que não existe. É uma mistura de poderes. Relativamente ao Dr. Rui Rio, eu, se não estivesse aqui e tivesse lido o seu discurso, parecia que estava a ler um comunicado do movimento Manda Quem Paga ou uma intervenção do Dr. Mário Pinto. Portanto, acho que o Dr. Rui Rio está no partido errado. Porque realmente o senhor falou de tudo, fez um diagnóstico correto e, permita-me que lhe diga, não foi politicamente correto. O senhor foi politicamente correto, porque essa é que deve ser a postura de um político, falar a verdade e não defender as suas clientelas. Portanto, relativamente ao Dr. Rui Rio, eu gostaria de fazer, não uma pergunta diretamente, mas um comentário relativamente à tal questão de déficit de dívida. Portanto, neste momento já é tarde para a questão do crescimento, porque quando foi feito o plano de resgate, portanto, devidamente, quando foi do plano de resgate, deveria-se ter gerido a dívida com crescimento e, paralelamente, o déficit com o corte de despesa de e o grande erro deste governo é o herdar pela despesa, pela receita extraordinária, que entretanto desapareceu. Onde é que estão os 4 mil milhões de euros da venda da NP e tudo isso? Portanto, hoje em dia, face ao cenário do ciclo de vida da economia mundial, nós estamos no declínio, estamos no princípio do declínio. A Alemanha, se não começa a gastar dinheiro, vai entrar em recessão. Portanto, esta é uma questão muito importante, porque nós devemos ter crescimento. Portanto, nós vamos ter que nivelar em baixa, a procura com a oferta em baixa, a não anular o gap que existe ainda entre a oferta e a procura. Temos que anular em baixa e, sobretudo, o caminho está definitivamente e, infelizmente, apenas só pelo corte de despesa definitiva. E este corte de despesa definitiva não pode realmente prejudicar as questões sociais e o apoio social. Muito obrigado. Posso passar só a última, mas... Antes de mais, agradecer as duas intervenções, foram muito interessantes ambas e também vou ser telegráfico nas questões para ambos. Ao Dr. Jaime Gama, eu gostei da ideia da revisão não escrita da Constituição e que muitas vezes não há uma revisão explícita, mas empírica. Praticamente desenvolveu um argumento que se calhar iríamos ter menos ativismo no Tribunal Constitucional no futuro. Eu permito-me discordar só por uma razão. Ou seja, concordo com todos os argumentos que apresentou. Eu acho que, dada a situação do país, dada a situação de emergência financeira que ainda existe e que vai continuar, na minha perspectiva, até 2017, 2018, qualquer governo que venha aí vai ter que tomar medidas relativamente duras. E ao tomá-las, o Tribunal Constitucional vai intervir. Portanto, a questão é, não será que o facto de, e agora peço-me que assuma isto como um postulado, que vamos continuar em situação de emergência financeira até 2017, 2018, será que não vai o Tribunal Constitucional ser chamado a intervir? A primeira questão. E a segunda era se, em vez de revisões implícitas da Constituição, não devíamos ter uma revisão explícita da Constituição, nomeadamente para ter em conta a chamada equidade intergeracional, as gerações futuras, alguns limites à dívida, mesmo flexíveis. Para o Dr. Rui Rio, também estou bastante alinhado na análise que faz e que faço também, não é? Publiquei um livro basicamente com esse argumento, que é o problema é político, é do sistema político. E a questão é só saber se, e pegando também nas palavras do professor Jorge Miranda, se não faz parte da reforma do sistema eleitoral e se não faz parte da reforma também alguma revisão da Constituição. Ou seja, basicamente é isto.
quer começar? Pode ser? Eu serei sintético, ele já não está cá, mas em relação ao que disse o professor Jorge Miranda, pessoa que eu muito prezo e considero e respeito, é preciso ver, em relação à gênese do Tribunal Constitucional, é muito interessante ler no site do Tribunal Constitucional a história do Tribunal Constitucional feita pelo Tribunal Constitucional. E é muito elucidativo, é um exercício fascinante. Porque todo o problema de fiscalização de constitucionalidade que se coloca na primeira fase da Revolução de 25 de Abril e que depois, quando o sistema Junta de Salvação Nacional é abolido e substituído por um sistema de Conselho da Revolução, encontra também um trânsito de solução. Essa solução perdura depois no segundo pacto do MFA, partidos por algum tempo na Constituição que é estabelecida em 76 e depois revista em 82. E, na verdade, se verificarmos, há descontinuidades, mas não há rupturas. E, em regra, a evolução é feita não pela criação de um modelo novo, mas de um modelo que incorpora todo o legado do passado em um órgão. Isto é, em matéria de fiscalização da constitucionalidade, o Tribunal Constitucional herda as competências do Conselho da Revolução e da Comissão Constitucional. E isso marca o órgão de uma forma muito interessante. Eu apenas sublinho a necessidade de estudar esse trânsito com, digamos, mais profundidade. Depois, a questão que aqui foi colocada, a oposição perde, a oposição vence. Eu percebo a pergunta. Também temos que fazer as contas. Eu acho que em relação, digamos, ao contencioso constitucional em matéria orçamental, parece-me que na estatística a oposição e o Presidente da República, até o Presidente da República está na vanguarda desses pedidos, portanto tem uma percentagem estatística muito mais elevada. Bom, é importante que haja um mecanismo de fiscalização da Constituição, sem dúvida. Qual é esse mecanismo? Chamei a atenção para isso. Qual o mecanismo? Sobre que áreas prioritariamente incide a proteção dos direitos constitucionais, a área dos direitos fundamentais, e depois como é que ela pode ou não incidir em áreas, digamos, periféricas ou supletivas, designadamente áreas que são da pura gestão de carreiras de pessoal, por exemplo, o que tem a ver com opções governativas concretas e como é que isso se compatibiliza. Pois, em relação à própria realidade orçamental, penso que era interessante comparar o que acontece em outros países nessas matérias específicas. Se há muita litigação constitucional sobre o orçamento no Reino Unido, na Espanha, na França, nos Estados Unidos. Acho que é interessante fazer esse exercício comparado, porque nós também não devemos ter a ousadia de nos considerar pioneiros de um sistema único e de um sistema de vanguarda tão perfeito que é inquestionável. Acho que é importante fazer esse estudo. Depois, quanto à revisão implícita ou explícita, eu falei na revisão implícita porque me parece que é a análise dos factos. Quanto à revisão explícita, ela está sempre ao alcance de todos, desde que os protagonistas o queiram fazer. Mas os protagonistas, o que têm feito em matéria de revisão constitucional é usar o tema politicamente, mas não usar o tema pelo mérito próprio da sua substância. Aliás, isso é uma das razões de grande empobrecimento do sistema político. A própria circunstância de
não ser capaz de redesenhar o modelo autárquico, de não ser capaz de redesenhar o sistema eleitoral e os círculos eleitorais, para já não ir mais longe, são exemplos, digamos, da tibieza do que é a discussão dos temas de substância em matéria institucional. Muito obrigado. Bom, no seguimento daquela observação do Dr. Jaime Gama, houve-me esclarecer aqui o ponto importante relativamente à atualização, segundo entendi, o Dr. Jaime Gama queria chegar é que vamos referir a atualização mais despesa, mais horas, depois que era. Não é essa. De qualquer maneira, eu acho que vou explicitar essa ideia muito rápido. Vamos lá. Se uma autarquia tem mais receitas de despesa, contribui de forma positiva para o orçamento de Estado consolidado daquele ano. O Dr. Jaime Gama está a dizer é que a despesa pode ser má e poder contribuir ainda mais do que aquilo que está a contribuir se reduzisse a margem. Não tem razão disso. Deve ser suprimido. Está bem? Então, eu vou dizer. Não dá prejuízo no voto, porque é uma diferença. Não, a estrutura que é pode ser útil. As canções do Orçamento do Estado para a autarquia poderiam ser. Sim. O que eu estou a dizer. E aí terá o década. O que eu estou a dizer, se a receita de uma autarquia é superior à despesa, há um contributo positivo da autarquia para o déficit consolidado. Isto é a receita. O Dr. Jaime Gama diz assim, mas essa despesa pode ter dentro de si má despesa, ao ponto de ser 100%. O que eu digo é que esse contributo, em vez de ser de X, pode ser de 2X, 3X ou 4X. É lógico. Mas, em termos consolidados, é positivo. Se eu digo o superávit que reduzir o endividamento de uma dada autarquia, ela teve um contributo positivo na dívida e no orçamento. Mas também pode significar que a lei de transferências estabelece critérios de transferências porventura são excessivos. Pronto. Mas está sempre dentro da mesma coisa que eu estou a dizer a mesma coisa. Ou o dinheiro fica na autarquia, não é? Ou fica no Estado, mas ele existe como tal, quando seja conquista da tesouraria, o déficit foi. Mas isto para chegar a fazer isto, para chegar a outra. É lógico que eu só concebo um processo de descentralização por via da regionalização, desde que isso implique uma redução da despesa pública. Desde que seja verdade o que eu estou a dizer. Ou seja, quem está próximo do problema tem a obrigação de fazer melhor, com menos gente e menos dinheiro. Porque se isto não for verdade, então a forma mais vale não ser feita. E eu acredito que se eu estou mais próximo do problema, eu consigo resolver melhor esse problema. Porque até à data, a administração local é responsável por cerca de 7 mil milhões de euros de dívida pública num global de 220 mil milhões. Ou seja, as autarquias todas, as bem geridas, as mal geridas e as muito mal geridas, no seu conjunto, representam 3% da dívida pública. Portanto, a desgraça, que sempre não foi ligado aqui bem, a desgraça que nos meteram foi a administração central. E eu depois de passar para a administração local, coisa que não tinha passado, quando estive 10 anos no Parlamento, apercebi-me bem o quanto isso é possível, tal é o disparate em que nós assistimos de muitas decisões da administração central. Muitas de serem coisas que não têm noção nenhuma do que estão a fazer. Mas se eu estivesse lá, no lugar daquele que não tem noção nenhuma, também talvez não tivesse noção nenhuma, porque estava muito longe do problema. Mas, ora, muito claramente, só concebo um processo desses se isso levar a menos despesa. Para que seja claro, eu votei não na regionalização, eu fiz campanha por não na regionalização, fui ativo por não, entretanto, todo o tempo que correu, mais a minha experiência, mais a transação que o país teve, acho que era uma coisa feita com cabeça, tronco e membros, com muita prudência, podia mudar, é muito mais eficácia, muito mais potência, tal é, vos garanto a todos, até o Presidente da Câmara de Lisboa, que tem autarquia dentro de Lisboa, se queixa disto que eu estou a queixar, imaginemos agora o que é a autarquia, não estar a meio dos metros da administração central, mas estar a largos quilómetros. E por isso é isso que eu acredito. Aquilo que eu dizia, por exemplo, explicava, enfim, ao professor Vitório Espaco, ainda era ministro, dizia, deixe de fazer leis, não é? Por tudo e por nada para as autarquias.
uma lei naquilo em que a autarquia prejudica ou beneficia o interesse nacional, designadamente o endividamento. No endividamento, eu dizia, isto é mais bom do que a grosseria. Agora, se o dinheiro é gasto em dirigentes, ou é gasto em rotundas, ou em piscinas, como aqui foi criticado, se está contra mim, ligue para o PS lá no Porto e digo, peguem pelas rotundas ou peguem pelas piscinas. Para si, o Ministério das Finanças só interessa aquilo que tem implicação direta no total do país, neste caso, o endividamento. Eu acredito que essa maior autonomia que possa ser dada às decisões locais, mesmo ao nível regional, que hoje não existe, pode dar uma maior eficácia e nós obrigamos isso. E os limites ao endividamento de uma região podem estar na lei da forma do endividamento. Podemos pôr um limite de tal ordem que seja quase impossível o endividamento. E é isso que eu acho. Relativamente, há aqui um aspecto há bocado que o professor Jorge Miranda disse que eu acho que devemos olhar para mais. Ele disse, as juventudes partidárias são um bocado. Vamos lá. As juventudes partidárias poderão-se neste momento, mas poderiam não ser. Eu serei uma metástase das juventudes partidárias que se querem, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Fui reprovado diversas vezes na Assembleia, fiz parte de diversas comissões, talvez umas 2 comissões de finanças dos partidos. E por sempre fiz a proposta de que as verbas transferidas do Estado aos partidos, uma parte delas pudesse ser alocada, por exemplo, à formação política. Nunca aceitaram isso. Imaginemos que se há 20 anos, quando isto começou, se tinha feito isto, aqueles que, entretanto, tinham entrado para as juventudes partidárias, não entraram para votar no amigo, que, entretanto, era conselheiro, não sei onde, e quer ser não sei o que mais, mas tinham entrado, por ter particular interesse por segurança social, tinham-se metido numa organização que lhes permitia ter formação sobre essa matéria, debates sobre essa matéria, ou seja, o tipo de pessoas que teriam entrado para as juventudes partidárias é muito diferente daquele que hoje entra. Ou seja, o que eu quero dizer, mudem-se as regras e o produto da fábrica é outro. Tira lá a máquina que faz sabonetes, põe uma máquina a fazer sapatos e saíram sapatos em vez de sabonetes. Portanto, hoje são, é lá é verdade, não na totalidade, se há lá muita gente ainda hoje com valor, mas eu acho que podia ser diferente. Sou muito mais radical que o professor Jorge Miranda, já que ele tocou nesse aspecto da composição do Conselho Superior da Magistratura. Muito mais radical. Primeiro, ele diz que os juízes não poderiam estar em maioria. Hoje, pela Constituição, podem não estar ou podem estar, consoante a circunstância. Eu diria mais, não só estabeleceu uma cota máxima, como estabelecia uma cota também para pessoas fora do sistema. Fora do sistema. Engenheiro, economista, biólogo, filósofo, fora do sistema. Mas não os punha em part-time, tipo não executivos, que chegam lá, sentam-se, veem as pastas, o relator diz como é que é, vota contra porquê? Vai lá fazer praticamente nada. Quem está lá e que verdadeiramente tem poder são aqueles que estão em full-time, são responsáveis e são relatores do processo. Portanto, eu conheço muitos que lá passaram e o que é que lá vão fazer. E, portanto, aquilo que eu entendo é que deve ser em full-time, deve ter pessoas fora do sistema, os juízes devem estar em minoria e essas pessoas, todas elas, principalmente aquelas que são fora do sistema, não são juristas, não são professores de direito, não são advogados, não são, têm de ter, obviamente, um gabinete técnico de apoio que lhes permita exercer o cargo com competência. Eu, se for para lá, não exerço o cargo com competência se não tiver junto de mim assessores capazes de me ajudar. Mas se estiver lá em full-time, garanto que em cada processo eu tenho uma noção daquilo que está em jogo e já segura total corporativismo. E o corporativismo que hoje o professor Jorge Miranda diz que é muito forte por conta da sociedade, é verdade, vem exatamente em contra aquilo que eu disse há bocado, deriva do poder político fraco. É evidentemente por o poder político ser fraco, os poderes corporativos se tornam mais fortes. É evidente. É um processo natural dessa degradação. Para terminar, antes de responder à pergunta do professor Alfredo Pereira, dizer só uma coisa que há bocado me esqueci de dizer, que é muitíssimo importante. Nós não podemos estar, particularmente em política, não podemos estar à procura das pequenas medidas, que é a tendência quando vão para a campanha, para as campanhas eleitorais, tem tudo a ver com o perigo que há bocado o Sr. Jaime Gama disse, e bem, está no governo, essa gente está bem, não tem necessidade, isto é, obviamente, um perigo.
Nós só temos de estabelecer, como eleitorado, aquilo que são as linhas mestras da nossa atuação. E depois temos de ser coerentes com isso que vamos fazer. Como depois se gera as pequenas variáveis, as coisas no dia-a-dia mudam tanto que é absolutamente impossível eu assumir compromissos relativamente a matérias que eu nem sequer sei como é que vão ser. Agora, é possível eu dizer às pessoas o que penso, como raciocínio e como reajo diante dos problemas, para que as pessoas possam, efetivamente, saber que em cada uma das circunstâncias este homem reage desta ou esta mulher, reage desta maneira, vai atuar desta forma. Estar a dizer mais 0,2 daqui ou menos 1 de atuar é extremamente difícil. A decisão estratégica mais importante que eu tomei em 12 anos à frente da autarquia do Porto era algo que eu não podia fazer, nem sabia que me ia calhar para a frente, foi justamente não permitir que o Corte Inglês se instalasse na Boa Vista. Foi a decisão estratégica mais importante que eu tomei. E porquê? E aqui está, é no dia-a-dia, das pequenas coisas que se faz no Porto. Quem conhece o Porto, olhava para a Baixa do Porto há 12 anos, estava completamente deserta, moribunda. O objetivo era revitalizar a Baixa do Porto. Se eu deixo em 2002 ou 2003 criar uma centralidade para o Corte Inglês da Rotunda, através da minha ação política, que eu teria tudo o que estava a dizer e a confiança para o investimento era zero, não tinha investimento nenhum. Teria o Corte Inglês e tudo depois estivesse ali ao lado. Portanto, são estas atitudes de coerência face àquilo que se disse que se ia fazer, que depois podem gerar confiança, podem gerar investimento e podem gerar um crescimento. Se eu hoje digo uma coisa, amanhã digo a mesma coisa, mas entretanto fiz coisa contrária, é evidente que não podemos estar à espera de resultado. Eu acho que a reforma passa também pela reforma do sistema eleitoral, não porque eu acho que este está mal, votaria a favor dele em 76, mas porque acho que ele se desgastou. E, portanto, estava bem, mas agora tem de se mudar, tem de se pôr, tem de se fazer hoje. Quanto à revisão da Constituição, acho que sim, há bocado aí um exemplo que requer a Constituição, a composição do Conselho Superior da Magistratura, mas eu aí respondia da seguinte forma para terminar. Não sei. Eu não sei se é possível. Quando nós éramos pequenos, o Porto tinha um Corte Inglês. Infantil. Era o Corte Inglês infantil. Era uma lojinha. Era uma lojinha há muitos milhões, na Praça dos Leões. Mas não era o Corte Inglês infantil, mas não era o Corte Inglês que criava uma centralidade e que contrariava todo o discurso político. Relativamente à revisão constitucional, não sei, é possível que já dei duas ou três ideias, mas vou dizer de outra maneira. Não sei se é possível uma revisão constitucional. Os senhores aqui da faculdade de Lisboa vão dizer se é possível ou não. Eu só vou dizer porque quero. E depois os senhores vão dizer assim: comprei isso, é possível, é preciso alterar? É, não altera. Não é possível, já acomodo. Por exemplo, eu acho que as eleições devem ser não 4 em 4 anos, mas de 5 em 5, alargar um bocado os 5 anos. Tem de saber a Constituição, porque eu não sei. Tem? Se tem, pensa. Se não tem, não saber, percebe o que é que eu quero dizer com isso. Eu acho que nós temos de desenhar aquilo que queremos. E depois os técnicos dirão que a Constituição tem de ser ajustada a isso ou não, porque aí eu não tenho capacidade. Alguma tenho, mas não tenho capacidade técnica para dizer isto.